Fiel, isso aqui não é coincidência, não é acaso e muito menos sorte. O que está acontecendo nos bastidores do Corinthians envolve dinheiro, estratégia e um movimento que pode mudar completamente o patamar financeiro do clube nos próximos anos. E muita gente ainda não percebeu o tamanho disso. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais corintianos e fortalece o canal para trazer bastidor e informação de verdade todos os dias. O Corinthians voltou a estampar a marca da BID em um jogo de final, aconteceu na Supercopa, e quem acompanha o clube com atenção sabe que isso não foi a primeira vez. A mesma empresa já havia aparecido nos jogos decisivos da final da Copa do Brasil contra o Vasco. Na época, muita gente tratou como algo pontual, uma ação isolada. Só que agora o cenário é outro. Segundo informações divulgadas pelo GE, o Corinthians já tem negociações avançadas com a BID para fechar um patrocínio fixo na camisa até o fim de 2027. E esse detalhe muda tudo. Não se trata mais de uma exposição ocasional, estamos falando de uma parceria de longo prazo, planejada e estratégica. E atenção a esse ponto. Esse possível acordo com a BID é apenas uma das parcerias que o Corinthians pretende fechar ainda neste primeiro semestre. O departamento de marketing do clube está trabalhando forte e a expectativa interna é ousada. A projeção da diretoria é que a receita total com patrocínios nesta temporada chegue à casa de 500 milhões de reais. Para você ter dimensão disso, no ano passado a meta girava entre 220 milhões de reais e o clube acabou fechando em torno de 180 milhões. Ou seja, o salto que o Corinthians projeta para este ano é gigantesco, e não é à toa. O clube vive um momento de visibilidade extrema, conquistas recentes, decisões vencidas contra rivais diretos, presença constante na mídia e principalmente retorno à Libertadores. Libertadores não é só futebol, é dinheiro, é exposição internacional, é valorização de marca, é força na mesa de negociação. E o Corinthians, ao que tudo indica, está sabendo usar esse cenário a seu favor. O que aconteceu em Brasília, com estádio lotado, audiência alta e o nome do Corinthians em evidência nacional, pesou. Patrocinador, olha isso. Marca, olha isso. Mercado, olha isso. E o Corinthians voltou a ser protagonista fora de campo também. E dá pra ir além. Se clubes de menor apelo nacional conseguem arrecadar cifras altíssimas apenas com patrocínio master, imagina o potencial de um Corinthians em alta, campeão, presente em todas as competições grandes e com uma torcida que consome e engaja como poucas no mundo. Esse movimento financeiro é fundamental para entender tudo o que vem acontecendo no mercado do clube, porque ao mesmo tempo em que o marketing trabalha para aumentar receita, o futebol trabalha com controle extremo de gastos. Nada disso é desconectado, e é aí que entra o segundo ponto dessa história: o mercado da bola, e especificamente a situação do volante Alan, que mais uma vez voltou à pauta, mas não da forma que muita gente esperava. Na próxima parte, eu vou te explicar por que a negociação com Alan voltou a esfriar, por que o Corinthians não aceita pagar taxa nem para rival direto, e como essa postura se conecta com esse novo momento financeiro do clube. Enquanto o Corinthians avança nos bastidores para fortalecer suas receitas, o cenário no mercado da bola segue travado por um motivo simples: falta dinheiro para taxas e sobra cautela para não repetir erros do passado. E o caso do volante Alan é o exemplo mais claro disso. O nome de Alan voltou a circular com força nos últimos dias. Segundo informações de bastidores, o jogador demonstrou interesse real em vestir a camisa do Corinthians. Ele se movimentou internamente, conversou com pessoas próximas ao clube e chegou até a ficar fora da relação em uma decisão recente. Isso alimentou a expectativa de que o acordo poderia finalmente sair do papel. Mas aí entra o obstáculo que vem travando essa negociação desde o início. O Flamengo não aceita liberar Alan sem receber uma compensação financeira. O pedido gira em torno de 1 a 2 milhões de reais para liberar o jogador por empréstimo. E quando essa exigência chegou ao Parque São Jorge, a resposta foi imediata. Não, o Corinthians não aceita pagar taxa para empréstimo, ainda mais para um rival direto. Dentro do clube, essa possibilidade sequer avançou para a discussão mais profunda. Existe um trauma recente que pesa muito nessa decisão.
Casos em que o Corinthians precisou recorrer a terceiros para viabilizar negócios, assumir compromissos fora da curva ou criar dependências financeiras deixaram marcas profundas na gestão atual. A ordem agora é clara: se não for passe livre ou empréstimo sem custo, dificilmente o negócio avança. A prioridade absoluta do Corinthians nesta temporada é contratar jogadores sem custos de transferência, atletas livres no mercado, oportunidades pontuais de empréstimo gratuito ou acordos onde o impacto financeiro se restrinja basicamente a salários e luvas. Até aqui, a única exceção foi feita no caso de Matheus Pereira. O clube aceitou pagar uma compensação ao Fortaleza e ainda arcar com parte dos custos de outro jogador envolvido na negociação, mas esse movimento foi tratado como algo pontual, fora da curva, e justificado por uma necessidade específica do elenco. Fora isso, no padrão é rígido. Qualquer negociação que envolva pagamento de taxa enfrenta resistência imediata. E quando se trata de Flamengo, a resistência é ainda maior. Ninguém no Corinthians quer assumir compromisso financeiro que fortaleça um rival direto, especialmente em um momento de reconstrução interna. Curiosamente, mesmo com essa postura, parte da torcida encara o caso Alan como um possível livramento. E não é porque o jogador não tem qualidade. Alan, em boa fase, é um primeiro volante de altíssimo nível, campeão, experiente, com leitura defensiva e capacidade de proteger a zaga. O problema é saber qual Alan chegaria. O jogador que foi referência no Atlético Mineiro, dominante fisicamente e decisivo em jogos grandes, ou o Alan que conviveu com lesões, baixo ritmo e pouco impacto recente no Flamengo. Esse risco pesa muito na balança. Assumir custo de liberação por um jogador que não entrega regularidade imediata pode virar problema, ainda mais quando o elenco já possui limitações financeiras claras. Enquanto isso, o Corinthians observa o mercado e tenta ser criativo. América do Sul, Europa, até mercados alternativos entram no radar. No futebol brasileiro, a realidade é dura. Dificilmente um clube libera um jogador de qualidade sem pedir algo em troca. E é por isso que o Corinthians vem encontrando tanta dificuldade para fechar novos reforços. Não é falta de vontade, é escolha estratégica, preferir demorar mais do que errar. Na próxima parte, eu vou falar sobre o recado que Dorival Júnior voltou a dar publicamente, porque ele insiste na necessidade de reforços e como essa pressão se equilibra com a realidade financeira do clube. Mesmo com todas essas limitações, Dorival Júnior não recua no discurso. Sempre que pode, ele reforça publicamente que o elenco ainda não está completo. E não é discurso para agradar torcida ou jogar pressão na diretoria, é leitura técnica de quem sabe exatamente onde o time ainda sofre. Em uma das coletivas mais recentes, Dorival foi direto. Disse que o Corinthians precisa se definir, ou dar um passo maior ou mantém o trabalho dentro do que é possível hoje. Essa frase resume perfeitamente o dilema do clube. Crescer exige investimento. Manter exige paciência. Em outro momento, ele foi ainda mais claro. Afirmou que com um grupo em melhores condições, acredita que pode lutar por coisas grandes. E aqui vale uma leitura importante. Dorival não está desmerecendo o elenco atual. Muito pelo contrário, ele já conquistou títulos importantes com esse grupo, venceu rivais fortes e mostrou competitividade em jogos grandes. O que ele pede agora é profundidade, um elenco mais equilibrado para rodar em competições diferentes. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro exigem muito mais do que um time titular forte. Exigem banco confiável, opções reais e capacidade de suportar desgaste, lesões, suspensões e vendas no meio do ano. E faz sentido. O Corinthians entra em um calendário pesado, jogos decisivos, viagens longas e pouco tempo de recuperação. Se não houver reposição de nível, o risco de queda de rendimento aumenta consideravelmente no segundo semestre. Mas é aqui que a realidade bate de frente com o desejo. O Corinthians não tem dinheiro suficiente para contratar vários jogadores de qualidade ao mesmo tempo. E esse é o ponto central. Quantidade não pode vir antes de qualidade. Existe uma frase que resume bem essa situação. O problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele vai jogar. E quando isso acontece, o prejuízo aparece dentro de campo. O Corinthians já viveu isso diversas vezes. Por isso, a diretoria tenta equilibrar o discurso do treinador com a realidade financeira. Se der para trazer reforços, ótimo. Se não, a prioridade é não comprometer o futuro por soluções imediatas que não entregam retorno real. E olhando friamente para o elenco atual, existe sim capacidade para competir.
talvez não com folga, talvez não com margem de erro, mas existe. O time mostrou que cresce em jogos grandes, que responde em mata-mata, que não sente decisão. Com Dorival, o Corinthians construiu uma reputação importante. É um time difícil de ser batido em confrontos eliminatórios, e isso muda completamente a forma de encarar Libertadores e Copa do Brasil. Existe inclusive um dado que chama a atenção. Desde 2025, considerando também o período anterior, o Corinthians disputou 20 jogos de mata-mata. Foram 15 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Um aproveitamento altíssimo. Isso não acontece por acaso. Existe uma mentalidade copeira clara, um time que cresce quando o jogo pesa, que aparece quando mais precisa, e Dorival é um dos maiores especialistas nesse tipo de competição. Por isso, internamente, o foco começa a se desenhar. Se for preciso escolher, a prioridade tende a ser Libertadores e Copa do Brasil, competições de mata-mata, onde o Corinthians historicamente cresce e onde o treinador se sente mais confortável. O Campeonato Brasileiro, por outro lado, exige regularidade extrema, elenco profundo, substituições constantes, e talvez seja onde o Corinthians mais sofra sem reforços. Essa leitura já começa a ser feita nos bastidores. Pontuar agora no início do Brasileiro é fundamental, criar gordura, porque mais à frente, quando o calendário apertar, o time inevitavelmente vai dividir atenções. Na próxima parte, eu vou fechar essa análise falando sobre o papel do elenco alternativo, a importância de nomes que hoje parecem reservas, mas podem ser decisivos, e por que o Corinthians ainda pode surpreender mesmo sem tantas contratações. Dentro desse cenário de cautela e escolhas difíceis, o Corinthians começa a encontrar soluções internas, e uma delas chama muita atenção: o elenco alternativo. Aquilo que antes era visto apenas como sobra, agora passa a ter papel estratégico. Um exemplo claro disso é Rodrigo Garro. Em outro momento seria impensável falar dele como opção fora do time titular. Hoje, ele se tornou o grande trunfo do chamado time reserva. Um jogador capaz de elevar o nível de quem está ao redor. Um verdadeiro diferencial quando o Corinthians precisa rodar o elenco. Garro não é apenas mais um nome. Ele é praticamente o 12º jogador do elenco. Em partidas teoricamente menores, sua presença muda tudo. O time passa a ter protagonismo, controle e capacidade de criação, algo que normalmente falta quando apenas reservas entram em campo. Isso permite ao Corinthians disputar jogos do Brasileiro sem abrir mão completa da qualidade. Com Garro organizando, nomes como Pedro Raul, Caio César, Vitinho e outros conseguem render mais. O jogo flui, a equipe ganha confiança e o desgaste do time principal diminui. Esse tipo de gestão de elenco é fundamental para um calendário tão pesado. E mostra que nem sempre a solução está apenas no mercado, às vezes está em usar melhor o que se tem. Outro ponto que não pode ser ignorado é o perfil decisivo desse time. O Corinthians mostrou mais de uma vez que cresce em jogos grandes. Em mata-mata, especialmente, o time se transforma. E isso não é só discurso, os números comprovam. Com Dorival Júnior, o aproveitamento em jogos eliminatórios é altíssimo. O time sabe sofrer, sabe competir e sabe decidir. Isso pesa muito em Libertadores e Copa do Brasil, competições onde detalhe decide e onde experiência conta mais do que volume de jogo. Por isso, a estratégia começa a ficar clara: focar nas competições que fazem sentido para o momento do clube. Se tiver que priorizar, que seja onde o Corinthians historicamente se sente mais forte. Isso não significa abandonar o brasileiro, significa entender limites, entender que não dá para brigar por tudo sem elenco profundo e escolher onde investir energia. O Corinthians de hoje não é perfeito, ainda tem lacunas. Ainda sofre com falta de opções em alguns setores. Mas também não é um time frágil, é competitivo, é cascudo e sabe decidir. Talvez esse seja o grande aprendizado desse momento. Menos ansiedade por nomes e mais confiança em projeto. Menos improviso e mais planejamento. Menos promessa vazia e mais coerência. Agora eu quero saber de você, fiel. Você concorda com essa postura mais cautelosa do Corinthians? Ou acha que o clube deveria se arriscar mais no mercado para montar um elenco mais profundo? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece com o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala como torcedor, mas sempre com análise, bastidor e verdade. Vai Corinthians!